Mais uma vez, feliz sábado a todos. É uma alegria, né, estarmos aqui mais uma vez na presença do nosso Deus, aonde nós possamos aqui meditar um pouquinho na palavra do nosso Deus. Queridos, abrem a Bíblia em Mateus capítulo 24, né? Mateus capítulo 24,
E a gente vamos ler aqui capítulo 24 e vamos dar continuidade. Amém? Encontrou? Ao encontrar, feche seus olhos, e vamos elevar uma oração ao nosso Deus. Grande e maravilhoso Deus eterno Pai, nós estamos na Tua presença mais uma vez, Senhor, diante, ó Deus, aqui no Teu templo, na Tua congregação, aonde nós possamos nesse momento ouvir a Tua voz. Pai Santo, que nesta manhã, mais uma vez, nós possamos cair em cima da rocha e nos espedaçar, para que nós possamos se tornar um vaso novo. Pai Santo, fale conosco, que o Espírito Santo fale conosco a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da mensagem de hoje é engano nos últimos dias. No livro de Mateus, Jesus ele estava no seu último sermão. Jesus ele pregou a mensagem, dando a advertência sobre as coisas que iriam acontecer antes da volta de Cristo, E nós, como povo, nós precisamos estar firme, estar fortalecido, Por quê? Porque a nossa fé, ela, num tempo como esse, ela não pode vacilar, Nós precisamos de uma fé que esteja firmada, não em mérito, não em status, não em algo assim, mas sim na palavra de Deus, Então, Mateus capítulo 24, eu quero ler do versículo 23 até o versículo 28, que diz assim: Então, se algum homem vos disser, eis aqui o Cristo, eis que o Cristo está aqui ou ali, não acreditei, porque hão de surgir falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilha, que, se possível, foram, enganaria até os eleitos. Eis que de antemão eu vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiai. Eis que ele está no esconderijo secreto, não acreditei. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra e brilha até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Queridos, Jesus, ele nos alertou de um dos sinais antes da sua volta nessa terra, que seria o quê? A personificação do inimigo. E quando a Bíblia diz no versículo 23, quando alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acreditei. Querido, nós sabemos que Satanás, a Bíblia diz que ele pode se transformar em anjos de luz, Se ele pode transformar em anjo de luz, então o que ele não pode fazer para enganar, como a gente leu aqui no versículo 24, até os próprios eleitos. E a Bíblia diz que surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e maravilhas. Irmão, nós não podemos firmar nossa fé em milagre, em cura, em que outras pessoas estão fazendo aí fora. Por quê? Claro que Deus cura, Deus ele faz milagre. Mas quando você não vê esses milagres dentro da igreja, alguma coisa
a gente precisa, como diz o outro, estar com a pulga atrás da orelha. Né? Porque quando a Bíblia diz que eu já tenho dito, eu já tenho alertado, e quando o inimigo vier, né, ele vai personificar, né, ele vai vir, ele vai estar nessa terra. E nós precisamos, né, fazer o quê? Nos alertar, nós precisamos estar atentos, né? Então, hoje, irmão, nós precisamos, né, que Deus mostre para nós o que precisa entender, queridos. E eu quero aqui meditar aqui um pouquinho nesse livro aqui, que tem como título, né, o que farei para herdar a vida eterna. E aqui, queridos, nos diz assim, e o dragão irou-se contra a mulher, né, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O inimigo, ele está irado, porque a Bíblia diz o quê? Que pouco tempo lhe resta. Então ele não vai estar irado com todas as igrejas, com todo mundo, mas ele vai estar irado com uma mulher. E que mulher é essa? A igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E de maior, pelo que alegrai vós céus, e vós o que nele habitai. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós em grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Né? O inimigo sabe que o tempo dele é curto, o tempo dele já está decretado. O Espírito de Profecia diz que o pecado ele só vai durar aproximadamente 6.000 anos. Né? Depois de 6.000 anos terá o quê? Terá o fim do pecado. Né? Então, queridos, continuando, diz assim: terríveis são as cenas que provoca essa exclamação da voz celestial. A ira de Satanás aumenta à medida em que o tempo se abrevia, e a sua obra de engano e destruição atingirá o auge no tempo de angústia. Então, querido, para você ver, no tempo de angústia, Satanás ele vai se abreviar com a sua obra de engano, né, irmão? Quando a Bíblia diz que, se for possível, ele vai enganar os próprios eleitos, então nós precisamos estar firmados em que? Na rocha que é Cristo e na sua palavra. Porque a Bíblia diz o que? Santifica-os na palavra. A tua palavra é santa. Então, nós como um povo precisamos santificar. E só estudando, só buscando, só cada dia estudando, é que Deus vai nos dar compreensão. Então, o mundo está cheio de tempestades, guerras e contenda. Contudo, ao mando de um chefe, um poder papal, o povo une a Sião para se opor a Deus na pessoa de sua testemunha. Essa união é cimentada pelo grande apostado. Então, Satanás está fazendo aí o ecumenismo, está levando todas as pessoas a fazer o quê? A se unirem contra o povo de Deus, contra o remanescente, contra aquele que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Então, como ato culminante, no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo, né? Igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio
em várias partes da terra, Satanás manifestará-se entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus, dado por João no Apocalipse, capítulo 1, de 13 a 15. Quando nós lemos ali, irmão Valdemar, a descrição em Apocalipse, João vê Jesus vindo como o quê? João, ele vê Jesus ali como em traje de glória, todo brilhando. A Bíblia diz que seus pés brilham, né? Sua roupa, seu rosto, seus olhos é como chamas de fogo. Então, da mesma forma que João descreveu Jesus ali, o inimigo vai aparecer, né? Ele vai vir deslumbrando, ele vai vir como que como se fosse o próprio Cristo. Por isso que quando nós lemos aí, em Mateus 24 e o versículo 26, olha o que Jesus diz: eis que de antemão, versículo 25, eis que de antemão eu vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiai. Eis que ele está no esconderijo secreto, não acreditei. Então, Satanás, ele vai vir com uma glória, para você ver, irmão. Hoje, como é que as pessoas descrevem o diabo? Com chifre, com rabo, com aquela cara feia, com aquela sendo aquele bicho horrível. Irmão, eu digo para as pessoas, quando as pessoas descrevem um inimigo assim, ele fica feliz, porque quando ele aparecer como um anjo de luz, aí o povo diz: não é o próprio Jesus, mas é o próprio diabo transformado. Então, se nós não estudar a Bíblia, a gente vai ser o quê? Enganado, né? Então, continuando diz, a glória que o cerca não excedia por coisa alguma que olhos mortais já tenha contemplado. Ressoa-nos a aclamação de triunfo. Cristo veio, Cristo veio. O povo prostra-se em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos sobre ele e pronuncia uma bênção. Assim como Cristo abençoava seu discípulo quando aqui na terra esteve. A sua voz é meiga, é branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais, cheia de graça que o Salvador proferia. Cura as doenças do povo. Então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santificam o dia que ele abençoou. Então, Satanás, quando ele aparecer vislumbrante, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer milagre, ele vai fazer cura, ele vai fazer prodígio. E ele vai abençoar como Jesus abençoava seus discípulos. E para você ver, e ele vai declarar que mudou o quê? O sábado para o domingo, né? Então, por isso que aí as pessoas vão achar que nós estamos errados, que nós estamos passados, e eles é que estão certos, é eles que estão. Então, declara que aquele que persiste em santificar o sétimo dia estão a blasfemar do seu nome, pela recusa de ouvir aos seus anjos e a eles enviado como luz e a verdade. É este o poderoso engano quase invencível, né? Então o engano vai ser ele aparecendo, ele vindo com traje de luz, vindo em traje de glória, e as pessoas vão adorar, as pessoas vão exaltar
mas não sabendo que por trás é o próprio enganador, é o próprio destruidor. Então, seremos ordenados a adorar este ser, a quem o mundo glorificará como Cristo. Então, quando ele aparecer, por isso que a Bíblia diz: se disser eis aqui o Cristo ou ele ali, não acredite. Por quê? Porque o inimigo ele vem e ele vai pisar em vários cantos da terra. Ele vai vir trazer muitas bênçãos para as pessoas que estão seguindo a ele. E muitos dizem que esse vai ser um dos enganos quase invencíveis. Muitos que não estão hoje firmados na fé, na rocha, podem acreditar, pode assim ser enganado. Então, então alguém vos disse: eis que o Cristo está aqui ou ali. Não dê crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se for possível for, enganaria até os escolhidos. E eis que vos tenho predito, portanto, se vos disser, eis que está no deserto, não saiai, eis que ele está no interior da casa, não acreditei. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, que está lá em Mateus 24, 23 ao versículo 27. Irmão, há muita gente aí fora, por não conhecerem, vai ser um dos primeiros a achar que o inimigo é o próprio Jesus, Então, aqui diz, apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e recebem o amor da verdade, estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Pelo testemunho da Bíblia, estes surpreenderão o enganador no seu disfarce. Para todos virá o tempo de prova. Pela cirandagem da tentação, revelar-se-ão os verdadeiros crentes. Acha-se hoje o povo de Deus tão firmemente estabelecido na sua palavra, que não vem a ceder à evidência dos seus sentidos? Será que nós estamos estudando a Bíblia constantemente para não sermos enganados no tempo do fim? Por quê? Porque aqui diz: apenas os que forem diligentes, estudantes da Escritura, receberão amor da verdade, estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Irmão, muitas vezes a gente gastando muito tempo com as coisas dessa terra, com as coisas dessa vida. E muitas vezes a gente não gastamos o tempo necessário para a palavra de Deus. Eu converso com pessoas, com os irmãos, e tem gente que diz que só pega na Bíblia quando vem para a igreja. E esses vai ser presas fáceis do inimigo, Porque, irmão, eu louvo a Jesus. Ontem, graças a Deus, eu terminei mais um ano bíblico, Ontem, para a honra e glória de Deus, foi 44 vezes já que eu estou lendo a Bíblia de capa a capa. Então, irmão, nós estamos num tempo que, se eu e você ou qualquer pessoa não buscar aqui conhecimento, como os bereanos, que era um povo que estudava, quando Paulo pregava, eles iam estudar, eles iam, como é que se diz?
cavucar, ver se Paulo estava pregando certo. E aqui diz: aqueles que são estudantes, diligentes constantemente, vão estar fora do engano, mas aqueles que não estão vão ser presas fáceis, né? E aqui, irmão, para a gente concluir, diz assim: mas o Espírito expressamente diz. Vamos abrir ali, irmão, em Timóteo, capítulo 4 e o versículo 1. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. O que vai acontecer com algumas pessoas, né, que não são estudiosos da Bíblia, que não são estudiosos. Efésios capítulo 4 e o versículo 1. Vamos ver o que irá acontecer com essas pessoas, né? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Vamos ver o que vai acontecer. Amém. Diz assim: ora, o Espírito, que é o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvido a espírito enganador e a doutrina de demônios. Verso 2: falando mentira em hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente. Então, irmão, para você ver, muitos nos últimos dias vão deixar a fé para dar ouvido ao quê? A espírito enganador, a doutrinas. Irmão, eu vou dizer para o senhor: quando alguém sai da igreja e diz que encontrou outra fé melhor do que essa, isso é doutrina satânica. Quando eu vejo pessoa que diz que não acredita mais no Espírito Santo, que não acredita mais no Espírito de profecia, estão dando ouvido a doutrinas de demônio, né? E quando a Bíblia diz, ora, expressamente, o Espírito Santo expressamente está dizendo que vai acontecer. Por quê? Porque muitos passam tempo em televisão, em Facebook, em festa, em tudo, mas não tira tempo para examinar a palavra de Deus. E continuando, irmão, diz só: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganador e doutrina de demônio. Os apóstolos, ao serem personificados por esse espírito de mentira, são apresentados contradizendo o que escreveram sobre a inspiração do Espírito Santo quando estava na terra. Nega a origem divina das Escrituras Sagradas, estando assim a demolir o fundamento da esperança cristã e a extinguir a luz que revela o caminho do céu. Muitos, por não estar firmado na rocha e nas Escrituras, vão dar ouvido, vão dizer: irmão, isso não é bem assim. Isso não é dessa maneira. Irmão Waldemar, um dos enganos que Satanás ele quer trazer para o nosso povo é tirar o espírito de profecia, Para você ver, tem igreja aí que eles não permitem que leia o espírito de profecia, porque o espírito de profecia, como ele foi inspirado, e alguns por talvez não estudar, quando vê, quer sair fora. E é o que o inimigo está tentando fazer. E muitos às vezes estão dando o quê? Estão dando ouvido. Todos que não têm o Espírito da verdade unir-se-ão sob a liderança de seres satânicos. Aqueles que não estão dando ouvido o que a palavra de Deus, o que o Espírito Santo está nos dizendo, infelizmente vai acontecer o quê? Vai se enganar, Somos advertidos de que nos últimos dias ele trabalhará
com sinais e prodígios de mentira, e continuará esse prodígio até o fim da graça, para que os indique como prova de que ele é um anjo de luz e não de trevas. Então, se nós não estiver firmado, se nós não compreender que o inimigo, ele vai aparecer, ele vai vir personificando como se fosse Cristo, e a gente não estiver firmada, a gente pode cair neste engano, né? Então somos advertidos, né? Falará boas palavras, realizará bons atos, personificará Cristo, mas num ponto haverá notável diferença. Satanás apartará as pessoas da lei de Deus, não obstante, imitará tão bem a justiça que, se fosse possível, enganaria os próprios eleitos. Cabeças coroadas, presidente, governante, em alto posto, curvar-se-ão perante a sua falsas teorias. Então, as pessoas do mundo que não têm o conhecimento, que não têm a verdade, presidente, governante, pessoas de alto posto, vão se curvar diante do inimigo. Por quê? Porque não conhece, porque não entende a palavra de Deus, porque não busca conhecer. A Bíblia está cheia, a Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna. São elas que testifica de mim. Então, irmão, nós compreendemos então que o fim está chegando, e muitos, por não conhecer, infelizmente poderão ser enganados. Então, este tem um mesmo intento, o inimigo tem o mesmo intento: entregarão o seu poder e autoridade à besta. Esse combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro vencerá, hein? Porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Está lá em Apocalipse 17, 13 a 14. Os poderes do mal não abandonarão o conflito sem luta, mas a providência tem uma parte a desempenhar na batalha do Armagedon. Quando a terra estiver iluminada com a glória do anjo de Apocalipse 18, os elementos religiosos, bons e maus, despertarão do sono o exército do Deus vivente e irão à batalha, Então haverá um conflito, porque quando o ecumenismo for implantado, quando as religiões estiverem todas unidas, então o que vai acontecer? Então haverá o último conflito, que é o Armagedon, que a Bíblia fala, a última guerra entre o bem e entre o mal, entre os adoradores do Deus vivo e os adoradores do inimigo. Logo o povo de Deus será testado por ardente prova, e a grande proporção dos que agora parecem genuínos e verdadeiros demonstrar-se vil metal, em vez de fortalecer e serem confirmadas pela oposição, ameaça e abuso, tomarão covardemente ao lado oponente. Aqueles que não estão buscando, que estão parecendo meio cristão, quando vierem as provas, eles passarão para as fileiras inimigas. Irmão, o Espírito de Profecia diz que a igreja, ela vai passar por uma grande prova. Como nós estudamos agora na lição, como o povo judeu passou, Eles, por não fazer parte das leis, dos estatutos que o povo judeu fazia,
a história se repetirá, né? Da mesma forma do que aconteceu no passado, vai acontecer hoje também. E para a gente concluir, irmão, diz assim: por outro lado, quando a tempestade da perseguição realmente irromper sobre nós, as ovelhas genuínas ouvirão a voz do verdadeiro pastor, serão feitos esforços abnegados para salvar os perdidos, e muitos que se desviaram do aprisco retornarão para seguir seu grande pastor. Amém. O povo de Deus unir-se-ão e apresentará ao inimigo uma frente unida. Então o diabo vai estar personificando a volta de Cristo, mas Deus, com o seu povo unido, vai apresentar a farsa, vai apresentar a artimanha, vai apresentar o engano, para que muitos não caiam na artimanha do inimigo. Irmão, abrem agora a Bíblia para o último versículo, né? Para o último versículo, para a gente terminar. Então é 1 Coríntios, capítulo 16 e o versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 16 e o versículo 13. O que nos diz aqui? 16, versículo 13. Diz assim, queridos. Amém ou misericórdia? É 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Diz assim: vigiai, 16:13, vigiai, estai firme na fé, portai-vos como homem e sede forte. Queridos, a nossa única esperança é vigiar, estar firme na fé, para que possamos ser homens e mulheres fortes na época desse tempo terrível. Agora o último versículo, Roger. Vamos para Romanos, volta aí, Romanos, capítulo 1 e o versículo 17. Romanos 1, vamos ler o 16, capítulo 1, versículo 16 e o 17. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Queridos, só tem um meio da gente não ser enganado, é estar aqui buscando cada dia o conhecimento. A Bíblia, quando a Bíblia diz: meu povo perece por falta de conhecimento, é porque não está estudando como deveria. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a nossa fé. Eu quero só terminar cantando aqui um hino aqui um hino aqui e medite aqui neste hino, e que nosso Deus seja louvado. O coração
orações na casa de meu Pai e vou preparar-vos um lugar. Jesus, vem logo, estais vós pronto. Jesus, vem logo, estais vós pronto. Se hoje a noite vier, como encontrarei? Jesus, vem logo, estais vós pronto. Porque ainda espera, são fiéis promessa de Deus. Sim, Jesus comprou-te no Calvário. Busca, logo vem os filhos seus. Jesus, vem logo, estais vós pronto. Jesus, vem logo, estais vós pronto. Se hoje a noite vier, como encontrarei? Jesus, vem logo, estais vós pronto. Amém. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais uma mensagem que o Senhor colocou em nossos corações. Obrigado, Senhor, porque nós somos gratos, porque o Senhor nos deixou a maneira para que nós possamos meditar, estudar e não cair nos enganos destes últimos dias. Pai eterno, fortalece a nossa fé, para que nós possamos, ó Deus, mesmo que nós perdemos tudo que nós temos, mas que não venhamos perder a nossa fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Fortalece-nos, ó Deus, abençoa, Deus, a programação de mais à tarde, abençoa aqui a família de cada pessoa aqui representada, e amanhã, se for da tua vontade, nos traz aqui novamente. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a nossa fé em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o